eles verão a Deus. Em espírito verão. Assim como nós também sentimos e vemos. Porque a própria palavra de Deus nos fala que onde estiver dois ou mais reunidos no teu nome, eu estarei no meio de vós. E se você acredita nisso, você recebe. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Deus e Pai, glorificado seja teu nome para sempre, Senhor. Nessa hora, Pai, entramos na tua presença, meu Pai. Te dando graça pela noite que tu nos concedeu, te dando graça por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tua mão estendida sobre nós. Deus, especialmente agora, Senhor, levanto minha voz, ó Pai, até a ti. Que tu venha contemplar, Senhor, esse pedido que o irmão James fez. Senhor, contempla agora, Senhor, aquela criança, o Theo. Deus, estende o teu braço forte sobre a vida do Theo, Senhor. Deus, ele nasceu, Senhor. E ele nasceu, meu Deus, para que essa família veja o teu poder na vida dele, Pai. E eu creio, Senhor, que as tuas mãos estendidas, Senhor, vai transformar esse quadro que está esta criança, esse anjinho teu, Senhor amado. Os seus pais pedem porque crê, Senhor amado, na resposta. E junto com os meus irmãos aqui nesse momento, meu Pai, junto com a fé do Jamie, que sabe que quando o servo do Senhor pede em nome de Jesus, recebe. Sabemos, Pai, que o poder é teu, que a ação é tua, Senhor. E se tu queres, transforma a vida agora, Senhor amado, desse casal, primeiramente. E depois, Senhor, tu vem com o teu braço santo e levanta essa criança desse leito, aonde estiver, Pai. Deus, que tu venha trocar todo o sangue, em nome de Jesus. Que tu venha, Senhor, reparar os ossinhos dele, em nome de Jesus. Que tu venha reparar, Senhor, cada via da cabecinha desta criança, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, ele vai se levantar daí desse leito, Pai. Os seus pais vão trazer ele para casa, Senhor. Em nome de Jesus. E contará, Senhor, que só tu és Deus. Só tu podes, só tu vês, só tu faz, Senhor amado. A fé deles em pedir essa oração. Deus, que tu venha contemplar, meu Deus, não somente porque ele é filho deles, mas para poder eles contemplar que o poder é grande vindo sobre ti, Senhor. Não acontece nada sem tu querer, Senhor amado. Basta tu querer e se realiza. E é em nome de Jesus que oramos nesta manhã. Te pedimos, Senhor amado, agora, que tu, Senhor, venha nos abençoar nessa manhã, nessa leitura em Romanos, capítulo 15. Senhor, que tu venha contemplar e que tu abra o nosso intelecto para interpretar a tua palavra devido ao teu Espírito Santo, Senhor, que é o nosso professor. Em nome de Jesus. Abençoe os que hão de entrar, toma nas tuas mãos, em nome de Jesus de novo. Aleluia, obrigada, Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, dona Marinês. Amém. Deus te abençoe, Marinete. Amém. Nós paramos aqui no versículo 14, né? Romanos 15, versículo 14. Se não me fala a memória, é isso mesmo? É isso mesmo. É? O apostolado e propósito de Paulo. Vamos ler até o 21, fazer reflexão. Como é que tá a voz do locutor aí? Alguém quer ler aí? Eu próprio. É? Vamos lá, Samara, Eu então. próprio. Eu próprio, Amém. meus irmãos. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós. Que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente,
como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, da virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, os que não ouviram o entenderão. Vou ler esse versículo de novo. Antes, como está escrito, aqueles a quem foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes, tendo sido impedido de ir ter convosco, mas agora, que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como deveres que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Oh, glória! Que palavra maravilhosa. O senhor tá concorrendo com o Cid Moreira aí, hein, Wilson? Eu? É nada, que isso. Eu tô igual vinho velho. Mas amém, glória a Deus. É porque eu tô com a garganta um pouco inflamada devido ao pequeno resfriado que eu peguei, mas que já estou melhorando, graças a Deus. E logo cedo, assim, a voz fica mais grossa, né? Mas é Deus nas nossas vidas, amados. É Deus. É Deus. Bom, eu entendi aqui, meus irmãos, meus companheiros,
Eu vou ler mais um pedacinho aqui novamente para podermos entrar na palavra. Aqui diz que o apostolado e o propósito de Paulo, né? São os propósitos dele. Ele próprio diz, irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Quer dizer, Paulo está aqui ciente de que ele fez o melhor, de que ele passou o melhor para os seus contemporâneos, para os seus amigos, pelos seus irmãos ali na fé. E ele prestou bem atenção e reparou que todos ali estavam bem, tinham recebido bem a palavra de Deus, estavam cientes da sua responsabilidade e que estavam cumprindo com as determinações que lhes foram passadas. E Paulo disse, você já pode ensinar aos outros tudo aquilo que você aprendeu. Quer dizer, as pessoas que ouviram Paulo receberam, né, do Espírito Santo o conhecimento, a ousadia, a reverência e o poder de sair e pregar o evangelho com autoridade, com ousadia. E ele fala assim, mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Olha só. Ele está nos dando, irmãos, essa autoridade de sermos ministros de Jesus Cristo entre os gentios. Então, todo aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, amado, nós temos autoridade, nós somos embaixadores de Cristo, somos ministros, nós temos o poder de levar a palavra e transmitir os nossos conhecimentos a todos que não conhecem. E certamente Deus manifestará, se fazer presente, se fará presente em nossas vidas. Olha só que gostoso, meu filho ali pedindo oração pelo Theo. E a dona Marineide, cheia do Espírito Santo, orou. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que a oração subiu e o Espírito Santo vai fazer a diferença na vida do Theo. Eu tenho essa certeza. Porque é para isso que nós fomos chamados. É para isso, amados. E olha, e tudo isso que está sendo revelado para nós, está sendo revelado em espírito. Porque só recebe as coisas de Deus quem está em espírito, que quem crê na palavra de Deus. Então está aqui, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram o entenderão. Então, amados, onde Cristo não andou,
onde Cristo não passou, onde não viram a Cristo. Mas nós, levando a palavra de Deus, anunciando, eles entenderão, eles verão, porque a própria palavra diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que recebem a palavra de Deus, mesmo sem ter visto Deus. E esses somos nós, amados. Esses somos nós e somos todos aqueles que, através de nós, nos ouvirão. Eles verão a Deus. Em espírito, verão. Assim como nós também sentimos e vemos. Porque a própria palavra de Deus nos fala que onde estiver dois ou mais reunidos no teu nome, eu estarei no meio de vós. E se você acredita nisso, você recebe. Eu vou dar oportunidade para vocês comentar alguma coisa. Eu quero ouvir de vocês também. Amém, meus irmãos? Aproveita aí, ó, e põe para fora o que o Espírito Santo colocou nos vossos corações. Aqui a gente vem passando, saindo de uma passagem anterior aqui no próprio Romanos 15, né? Se a gente voltar nos primeiros versículos lá, que é sobre como ele começa aqui, né? Ora, nós somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Então, Paulo vem falando aqui sobre o contraste entre o judeu e os gentios, sobre quem come carne, quem não come carne, quem faz isso, né? A questão do. E aí, Paulo vem falando muito sobre o que é realmente importante, o que é fundamental, né? Que nós, cristãos, não fiquemos perdendo tempo com aquilo que não é tão relevante, né? Que o que é relevante, sim, é o amor de Cristo, são os ensinamentos de Deus sobre humildade, sobre fraternidade, né? Sobre salvação, né? E tantos outros ensinamentos que Jesus vem trazendo para a gente sobre amar o próximo, sobre, né, amar a Deus sobre todas as coisas. São as coisas do Espírito realmente que são importantes, né? E aqui, como o Samário comentou, né? E Paulo já fala que esses ensinamentos já estão, né, estão prontos, né, para poder levar a palavra. É, mas uma coisa que me chama muita atenção, que quando eu li eu fiquei espantado e depois eu fui entender, é que Paulo fala aqui, né, que é esforçando, aqui no 20, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. E quando a gente olha aqui, parece que tem a princípio parece que tem um ponto de, eh, digamos assim, né, de orgulho, né? Não orgulho de Paulo, mas talvez orgulho dos irmãos ali, porque o Paulo quer levar a palavra, talvez num lugar, mas ele fica, né, tem um certo cuidado, um receio de falar, não vou levar onde já tem gente lá, para não criar contenda, né? E na verdade não é isso que Paulo quer dizer, né? O que Paulo quer dizer é o seguinte, ele quer levar para onde o evangelho ainda não chegou, né? Então, assim, onde já chegou, então já está consumado, né? Deixa os irmãos trabalharem ali. Mas eu quero levar aonde ainda não chegou, né? Paulo, é até por isso que Paulo é conhecido como um apóstolo, né? Um apóstolo, não um apóstolo que conheceu Cristo, mas um apóstolo, né? é, viu Cristo, na verdade, né? Mas não que conviveu com Cristo, mas ele viu Cristo através da aparição, né? Que Cristo apareceu para ele lá, que a gente viu em Atos. Mas ele vai desbravando, né, novas regiões, né? Paulo vai levando e criando igrejas, né, e vai trazendo a palavra em regiões que ainda não receberam, né, a palavra. Então aqui ele até fala, né, antes como escrito, aqui no 21, né, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, né? Então aqueles lugares que ainda, né, as pessoas que ainda não tiveram notícia dele, né, hão de vê-lo, né, e compreendê-los, e compreendê-lo, os que não tinham ouvido a seu respeito. Então Paulo vem trazendo mesmo as boas novas às regiões, né, aos povos que ainda não receberam. Então, Paulo vem, né, a gente vê aqui
2/3 do Novo Testamento, né? Acho que grande parte aqui são de cartas às igrejas que Paulo foi criando, né? Foi desbravando ao longo da jornada cristã dele, né? Isso que me chamou bastante atenção aqui nesse primeiro trecho que o senhor explicou aí. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Chamou a atenção, tá lá na segunda página, né? Já no 31 ali, quando Paulo fala assim: orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com um coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Eu achei interessante aqui o que a gente fez hoje aqui, inclusive, que a gente faz normalmente, né? Jesus nos ensina a orar um pelos outros, né? E aqui, Paulo pede para que eles orem por ele. É muito importante a oração, né? É muito importante nós orarmos um pelos outros. Aqui na nossa igreja, por exemplo, é, é muito comum. Na verdade, é um modus operandi, vou dizer assim, quando a gente se reúne de quarta-feira, no final do encontro, aí o organizador ali sempre pergunta, né, quem tem algum pedido de oração e tudo mais. E aí, sempre quando tem um pedido de oração, ele pergunta assim, quem quer orar por fulano? Aí alguém se manifesta. Aí o outro. Aí ele pergunta, quem quer orar pelo Beltrano? Aí um se manifesta. E um vai fazer oração pelo outro. Não que os outros também não orem, mas uma pessoa específica faz oração intercedendo por aquele caso, os outros acompanham e um vai orando pelo outro, sabe? E isso é muito poderoso. A gente tem visto muitos testemunhos positivos ali no nosso grupo, sabe? E aí a gente pode ver isso aqui também, né? O Paulo pedindo aqui pedindo por oração. Então, maravilhoso, né? Que a gente pode orar um pelos outros, que também, né, se liga com a primeira parte, né, que fala aqui de servir ao próximo, né? Da vontade do próximo, né? Então, quando a gente ora por alguém, a gente está fazendo a vontade do próximo, servindo ao próximo, né? E isso certamente tem valor para Deus ali. E um outro ponto que eu queria destacar, mas eu não cheguei a ver, é sobre essa questão da oferta. Ah, essa oferta que ele fala aqui, está lá em Isaías, deixa eu ver se eu acho aqui. Se alguém quiser achar o livro de Isaías, Enquanto você procura aí, eu vou comentar algo que obrigado. você mencionou, que eu achei muito bonito ontem, por exemplo, no culto lá na igreja que eu participei com o seu Mário, Presbiteriana. presbiteriano. E eu achei muito interessante porque muitas pessoas participam do culto, né, ali na frente, no púlpito, né? Então, o pastor sempre tem a equipe do louvor, depois trouxe um garotinho lá que cantou também, então incentivando já desde de cedo o jovem ali já está participando, se posicionando, tomando posse da autoridade ali. Depois veio uma outra irmã também, fez um louvor e trouxe um pouco de uma palavra, né? Que acho que é uma pastora também, se eu não me engano.
Então, tem várias pessoas que vêm participando. O pastor mesmo, ele ficou mais que organizando ali, mas ele foi encorajando as pessoas a trazerem a palavra, a participarem. E isso dá confiança, né, e autoridade para as pessoas, não só ali dentro da igreja, mas até mesmo fora da igreja, né? Terei confiança de que, né, de tomarem posse da autoridade ali que Deus vem nos dando ali, para poder até falar de Jesus para alguém, né? Para trazer um dia que um pastor talvez não, né, não esteja presente, mas poder estar assumindo ali. Eu achei muito interessante aquela dinâmica ali. E isso realmente faz com que as pessoas exerçam mais aquilo que a gente vem aprendendo aqui, né? Saber que não é só teoria, né? Mas que tudo isso é possível praticar também, né? Você conseguiu achar aí, James? Consegui. É Isaías 66, 19 e 20. Vamos ver se eu entendo aqui que essa oferta que Paulo fala, né? Para que Deus aceite a oferta dele, né? Fala assim: realizarei um sinal no meio deles. Enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações, a Tarsis, aos líbios, aos índios, flecheiros famosos, a Tubal e a Grécia e a todas as terras além do mar, que não ouviram falar de minha fama, nem viram minha glória. Ali anunciarão minha glória às nações. Trarão de volta das nações os remanescentes do povo e os levarão ao meu santo monte em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagens e em carroças, em mulas e em camelos, diz o Senhor. Ou seja, teve que o desejo de Paulo, o propósito de Paulo, a intenção de Paulo era cumprir a palavra, né? E a oferta dele para Deus era que cumprisse essa profecia aqui, Isaías, né? Ele o tempo todo buscava ser usado para pelo Senhor, né? Para a obra do Senhor. E eu achei interessante a gente citar eu citar isso daqui, porque hoje, no mundo que a gente vive, é muito comum, quando a gente lê assim, oferta, a interpretação monetária da palavra oferta, né? Está muito estigmatizado. Quando a gente fala oferta, está muito estigmatizado a questão de valores na igreja, né? Relacionada ao dinheiro. E não é isso do que se trata aqui. Eu acho que eu não li o, o versículo, né, do que eu estou me referindo para vocês pegarem. É no versículo. Eu queria ler novamente essa parte do 22 ao 29. Acho que dá para devagarzinho e fazendo uma compreensão melhor. Se você quiser ler novamente Vou e ler. pausadamente. Eu, eu vou pegar aqui, ó, do 16 até o 16 em diante. Aqui, ó, vamos lá. Eu vou pegar o 14, ó. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete, pois pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Ou seja, essa oferta, né, a Deus é o que está lá. O que seria essa oferta aceitável a Deus, né? Seriam os gentios.
né, a conversão deles, essas almas que teriam sendo salvas, né? Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico. E aí lá em Isaías ele fala, né? Essa parte é referenciada em Isaías 66, 19 e 20, que fala assim, né? Que seria, em tese, Jesus falando, né? Realizarei um sinal no meio de vocês, no meio deles. Enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações, a Tarsis, aos líbios, aos índios, a Tubal e a Grécia, e a todas as terras além do mar, que não ouviram falar de minha fama, nem viram minha glória. Ali anunciarão minha glória às nações. Trarão de volta das nações os remanescentes do povo e os levarão ao meu santo monte, em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagens e em carroças com mulas e em camelos, diz o Senhor. E eu nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu sou o Senhor. Falei. Mas Aleluia, continua glória a lendo Deus. ali, ó. Se você continuar lendo, você parou onde agora? A leitura no Romanos. Ah, em Romanos, eu É, parei no 19, né? é, mas continua lendo o trecho do 22 até o 29. Continua a leitura, aí vai parar no 29, porque lá no 26 vai falar de coleta em benefício dos pobres ali, tá vendo? Tem uma parte ali que fala de bens materiais também. Ah, sim, sim, sim. Não, assim, eu fiz essa. É porque nem sempre, quando fala de oferta, se fala de dinheiro, né? Eu quis só Sim, salientar sim, que a é, oferta também nesse claro. caso aqui, inclusive, Foi o coração dos gentios, né? é, Ali no início. Mas é interessante saber ver ali, porque eu vou dar uma lida aqui ó, no 22, ó. Essa foi a razão porque também, depois a dona Marinete, acho que ela quer comentar. Já paro aqui, deixa a senhora falar, dona Marinete. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Aqui Paulo fala que, como já foi muitas regiões ali visitadas, já conhecem a Cristo, então por isso que ele não tem ido lá. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, pense em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então, como ele já visitou toda aquela região, então quando ele estiver indo para a Espanha, ele pensa em dar uma passadinha ali e visitá-las. Pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro disputado um pouco a vossa companhia, né? Aqui Paulo está contando um pouquinho da viagem dele, da trajetória, o que que ele quer fazer ali, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque apruve a Macedônia e a Caia levantaram uma coleta de benefícios dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém, né? Isto lhe pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais de judeus. Olha que interessante, né? Então a gente está falando aqui dos judeus convertidos que vivem em Jerusalém, nos quais estão sendo recebendo ofertas, né, de irmãos gentios da Macedônia e de Acaia, né, de Macedônia e Acaia. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, já são os irmãos ali, né, das igrejas de Macedônia, de Acaia, que estão fazendo oferta na vida dos irmãos, dos judeus, né, messiânicos, né, que aceitaram Jesus, né, lá em Jerusalém. Devem também servi-los como com bens materiais. Olha isso, né? Que bênção, né? E aí ele fala assim, ó, tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto,
passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da benção de Cristo. Mas aqui ele fala uma palavra aqui, ó, deixa eu terminar ele aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações, né, e o James comentou, né? E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitá-los pela vontade, chegue à presença total. É. Mas é engraçado, né? E é bonito ver, né? Porque agora é como se os gentios aqui estivessem retribuindo, né, ao povo judeu, né, a graça recebida, né? A graça estendida aos gentios também, né? Eu achei interessante. Mas o James tem razão aqui, né? Tem tanto essa questão aí da oferta espiritual, porque foi o próprio povo, né, aceitando, né, a Cristo e, né, dizendo amém, né? Como essa questão aqui do. Depois mais pra frente a gente vê um pouco da questão material aqui também no, entre os irmãos em Jerusalém ali também. Acho que a Dona Você vê Maria que ligou a câmera, né? Queria falar alguma coisa. Pode falar, depois que James. a conversão, né, todos nós viramos um povo só. Tanto judeus quanto gentios são filhos de Deus. E um serve aos outros, um ajuda os outros, seja na fé, seja nas ofertas, seja financeiro, não importa, né? Então, essa é a igreja, né? Onde a gente ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como nós mesmos, não importando se ele é judeu, gentil, raça, não importa. Somos todos filhos de Deus, né? Essa eu acho que é a mensagem principal do evangelho aí. Pode falar, dona Marinês. Ela tá no mundo, Dona Marinette. Eu estou satisfeita em ouvi-los, mas uma coisa que me chamou assim a atenção na questão de que você falou, Fábio, da igreja lá presbiteriana. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu recebi na igreja presbiteriana. E antigamente o povo clamava e Deus respondia mais, porque o povo clamava mais. Quando a gente clama mais, o Espírito Santo de Deus responde mais, né? E assim é, quem mais pede, mais recebe. E você falando do pastor, que estava ali apenas auxiliando, trazendo, isso é muito forte, muito lindo, porque até isso em poucas igrejas a gente vê, né? Hoje somente é o comando é entre eles lá, e fica um culto cansativo, às vezes cantam, 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 cantam. Quando vão falar a palavra de Deus, já está. O povo está enfadado, cansado, estão deixando a palavra de Deus por último. Então, é ruim isso, sabe, irmãos? E a questão de. A Bíblia relata que nós vamos à igreja congregarmos, porque lá tem salmos, lá tem cânticos, lá tem testemunho, e a gente vai se alegrando, e a gente vai se alimentando no Espírito Santo de Deus. Aquele menino lá que cantou, o Fábio sentiu, aquele outro lá, aquela pastora lá que foi falar. Então, cada um traz, né? E as pessoas enchem. Então, o mover de Deus é grande, é Deus usando a cada um de acordo com o Espírito Santo ordena, né? Então, isso é muito forte e está muito escasso, ou seja, olhando nos dias de hoje, né? E o apóstolo Paulo sempre relata que é no servir, que é no amor, quando a gente serve. Eu estava olhando, sabe, irmãos, que graças a Deus, Deus ele tem me agraciado que eu não sei nem como agradecê-lo pela questão de dele retribuir em mim o que alguém nunca retribuiu, porque se a gente pede, se a gente faz bem a alguém esperando a resposta dele, recompensa nenhuma teremos. Mas quando a gente faz o bem sem olhar a quem, o mover de Deus é grande, eu tenho certeza absoluta. Como hoje eu estou vivendo isso, né? E graças a Deus eu estava sentada e falando assim, o que eu fiz de bom, hoje Deus está me retribuindo de bom. Porque quando a gente faz de bom e a gente deixa lá,
é o mover de Deus em nossas vidas. Então, se você faz o bem sem olhar a quem, Deus, o Todo-Poderoso, vai te retribuir, porque se você esperar de nós mesmos, de mim mesmo, ou do irmão que você fez o bem, você recompensa nenhuma terá, né? E a oração, enfim, as orações acabou, não é mais como era. Então, tudo, quando a Bíblia chega a relatar, isso é Bíblia acontecendo, tem que realizar. Quando a iniquidade aumentasse, o amor de muitos esfriaria. Então, hoje, o chamado de oração está sendo pouco, poucos vão, poucos sentem vontade de ir. Eu estou num lugar que aqui, em trocamento de Jabaquara, que eu estou agora aqui, como é que diz? Poucos vão à oração. Tem de dia, mas poucos vão na oração. Lá em Gamboa, quando eu estou lá, o círculo de oração de mulheres são mais à noite. E quando começa é 8 horas da noite, termina tarde, às vezes termina 8, começa 8h30, vai terminar 11 horas da noite. Então, isso é enfadante, né? Então, buscar a Deus em todo o tempo. Seja 7, 8, 9, 10, 5 horas da manhã. O melhor horário gostoso de buscarmos a Deus é de madrugada, porque é de madrugada que você abandona seu soninho, seu lençol, seu cobertor, onde você estiver, onde é seu frio, para clamar a Deus. Mas não importa se você pode dobrar o seu joelho para clamar a Deus, Deus te ouve. Se você não pode dobrar o seu joelho para clamar a Deus, Deus te ouve. Aonde você estiver, clame ao Senhor e Ele te responde. Aonde você estiver, não esqueça que o clamor primeiro vem a Deus, a gratidão vem a Deus, né? O apóstolo Paulo sempre nas suas cartas relatando, né? Nessa união de oração, nessa união de amor, porque o amor é tudo. O amor supera tudo. E se nós temos amor, nós olhamos para o nosso irmão com um olhar de misericórdia. E é assim que temos que ser, e é assim que devemos fazer. O amor supera tudo. Glória a Deus. Deus abençoe. O que a senhora falou toca muito, e eu acho que é um aprendizado novo para mim, sabe? Porque às vezes eu vejo algumas células, algumas reuniões da igreja, por exemplo, onde tem a figura do pastor ali, né? Uma figura única falando, né? E aí o pastor chama alguém para participar, mas ele chama um outro pastor, né? É, e eu achei muito legal essa dinâmica de delegar essas pequenas atividades para justamente fazer com que as pessoas participem mais e se sintam à vontade, né? Às vezes você está num ambiente, numa célula, por exemplo, onde você gostaria de trazer uma palavra, mas é tão desafiante, né? Perto das pessoas, das autoridades que estão ali, né? Então, eu acho que é um ato de humildade das autoridades, né? E até mesmo um chamado a desenvolver cada vez mais, né? O manejo da espada, né? De trazer uma pessoa, né? Como a gente faz aqui, às vezes, né? Aqui no nosso devocional, "Ó, agora fulano, o que que você acha disso, né? Ciclano." Então a gente vai encorajando a pessoa, né? A realmente manejar a palavra de Deus, né? Não fica ali só recebendo, né? Mas ela aprende também a compartilhar, né? Ela aprende também a transbordar um pouquinho, né? Acho que isso é um aprendizado importante nesses dias aí que vale a pena a gente compartilhar com outros irmãos também. Amém. Muito lindo, né, Fábio? Lindo isso. Porque cada um tem algo diferente a falar, né? Aquele menininho lá já te incentivou, aquela pastora. Enfim, não fica só focado na letra, mas fica focado no Espírito Santo de Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus é que fala, né? E é Uma que coisa, é, converte. É, uma coisa bonita foi o testemunho também. Dificilmente se tem a oportunidade, às vezes, de alguém trazer um testemunho dentro de um culto, né? Até tem um culto lá que é uma igreja diferente lá que, em Orlando lá que faz. Mas geralmente na igreja que eu vou agora, por exemplo, não tem o testemunho, sabe? Dentro do. Você tem 5 minutos, 10 minutos, mas o testemunho edifica, né? Ele fortalece a fé, né? Então são pequenos glória a detalhes que às Deus. vezes passam despercebido, né? E a pessoa que está ali organizando o culto ali, às vezes ele não se atenta, né? E aí vale a pena a gente trazer com amor ali, né? Olha, de repente,
vale a pena, né? É, Quem sabe, né? Vou morar, né? Então a gente, aos poucos, né? Transformando, né? verdade. Meus queridos Doutrina. irmãos, quando Jesus enviou aqueles 70 para levarem a palavra, de dois em dois, eles voltaram alegres, contentes, disseram a Jesus, estavam felizes por tudo que tinha acontecido. E Jesus falou para eles assim: olha, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Olha que coisa maravilhosa que Jesus nos fala, amados. A gente se alegra quando a gente faz a obra, quando a gente ora, quando a gente vê resultados das nossas orações, quando as pessoas recebem a palavra de Deus, ficam contentes. Mas Jesus nos fala mais além ainda. Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Essa deve ser a nossa alegria, amados. Nós estamos ligados na videira verdadeira. Vamos morar com o Pai na eternidade. Fábio, eu não sei se você leu hoje, Fábio, o devocional. Ele fala exatamente do que estamos falando aqui. Pode olhar aí, James, para você confirmar. Lê pra gente finalizar então, Samar. Depois a gente faz a oração aqui. Ele fala assim, Lucas capítulo 10, versículo 3 fala, Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio de lobos. E voltaram os 70 com alegria. O Senhor Jesus conhecia muito bem a hostilidade deste mundo. Ele a experimentara muitas vezes e sabia o que havia no coração do homem. No entanto, cada cidade e vilarejo deveria ouvir a mensagem de paz. As pessoas deveriam saber que já o reino de Deus é chegado a vós. E preparar-se para ele. Assim, o Senhor enviou 70 discípulos. E ele não ocultou o fato de que eles encontrariam forte resistência. Eles se sentariam e eles se sentiriam como cordeiros entre lobos. Em Israel, o lobo era um dos maiores inimigos das ovelhas. Escapar dele era difícil, uma vez que eles caçavam em matilha. O Senhor sabia sobre lobos gananciosos. Eram pessoas que miravam nele e e buscavam matá-los. Quem poderia resistir aos seus ataques? Certamente, ovelhas inofensivas seriam as últimas capazes, se o bom pastor não as protegesse. E foi justamente o que aconteceu no nosso capítulo. Os 70 retornaram alegres. Nenhum havia sido dilacerado pelos lobos, nem o único. Eles naturalmente haviam enfrentado oposição, mas sentiram que o Senhor estava com eles, já que eles haviam ido adiante da sua face.
Esse sempre é o caso. A serviço do Senhor. Não seremos poupados de inimizade. Sempre número de crentes na longa história da igreja confirmará o fato. O Senhor continuará enviando seus servos, e o mundo tão pouco mudou, ainda que muitos lugares se encontrem antes indiferença ou que é hostilidade, mas quem nunca experimentou que o Senhor forneceu tudo o que era necessário para que possamos retornar do serviço a Ele com alegria. Essa foi a mensagem devocional de hoje para nós. E fala exatamente o que Paulo tem relatado aqui. Porque nós devemos, amados, levar o Evangelho a toda criatura, para que essa criatura venha se tornar filho de Deus. Ele mesmo fala: todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Infelizmente, amados, haverão aqueles que não vão crer, que não vão querer ouvir, e vão virar as costas para nós, e vão nos desprezar. Muitos vão até nos humilhar, tentar nos humilhar. Mas é aquilo que Jesus falou: bate a poeira do pé e vira as costas e vai embora. Porque naquele dia, naquele grande dia, haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas que agirem dessa forma. Então, amados, essa palavra aqui, irmãos, essas coisas que nós estamos aprendendo, que nós estamos lendo, é muito forte. É muito forte, amados. Vocês não sabem, ou às vezes a gente não consegue entender a responsabilidade que nos é dada. Isso aqui não é brincadeira. Nós não estamos aqui de brincadeira, não. Nós não estamos aqui. A coisa é séria. A coisa é séria. Portanto, amados, nós não podemos nos desviar. Nós temos que olhar somente para Jesus e levar a sério tudo aquilo que estamos implantando, que estamos fazendo. Deus está aqui nesse devocional nos ensinando, amado, nos responsabilizando, nos dando força, nos dando entendimento e sabedoria espiritual, nos capacitando a estar na sua obra. E é isso que eu peço todos os dias a Deus. Senhor, me capacita, me dá inteligência e sabedoria espiritual para que eu possa continuar. Porque a coisa é séria, é muito séria. Mas Deus é que nos dá graça, amado. Deus nos dá força. Tenho certeza que Ele dá para cada um de vocês. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós sentimos que Deus falou conosco todos esses dias, todo esse tempo. Olha que já vai, acho que já faz um ano, né, que nós estamos aqui. E nós só temos nos engrandecido, né? Eu agradeço muito, Samuel. Eu admiro. E hoje o pastor chegou para mim, na hora que você estava conversando com aquelas duas senhoras lá, eu falei para ele: ó, aquele rapaz ali, ele que é o protagonista, ele que é o responsável pelo devocional. Ele abriu esse devocional. Ele falou: rapaz, que benção, hein? Que benção. Que coisa maravilhosa. Deus é com ele, Deus é com ele. Eu falei: Deus é com ele. Então, varão, Deus é contigo, Deus é conosco. Vou continuar nessa pegada. Que Deus se agrada. Amém, meus irmãos? Amém. Vou orar? Posso orar aqui pra gente? Pode, está com a oportunidade. Amém. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, ô Senhor, toda honra, toda glória a Ti, Pai. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Senhor, por todas as instruções, Pai, pelo carinho, Senhor. Oh, Pai, pela sua presença, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por ser tão grandioso, tão maravilhoso, Senhor, nas nossas vidas, meu Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai. Há mais de um ano, Senhor, estamos caminhando junto, Pai, estudando Sua palavra, Senhor. Oh, Pai, toda a honra, toda a glória é Sua, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui todas as manhãs, Pai, meu irmão ali todas as noites, Senhor, reunidos aqui estudando a Sua palavra, cada vez mais nos aprofundando, Pai, naquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Para que o Senhor continue nos capacitando, Senhor, para que a gente possa fazer o ID, Pai, para que a gente possa ser transformado, Senhor, para que a nossa alma seja transformada, Pai, para que a gente possa ter uma compreensão melhor, Pai, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos transbordar, Pai, esse conhecimento que a gente vem adquirindo aqui, Pai, a sabedoria que o Senhor tem depositado sobre nós, Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos levar, Pai, a todos os cantos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela transformação, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua graça, Senhor, por derramar em nossos corações, Pai, aquilo que nós não somos merecedores, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem depositado dentro de nós, Senhor, porque o Senhor confia, Pai. O Senhor confia nos nossos frutos, Pai. O Senhor confia, Pai, naquilo que a gente quer e humildemente, Senhor, entregar em seus pés, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Oh, Pai, obrigado pelo culto de ontem, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão Mário, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, Senhor, trazendo para a nossa vida, Pai, esperança, Senhor, alimentando a nossa fé cada vez mais, Pai, reforçando, Pai, aquilo que o Senhor quer dentro dos nossos corações, Senhor. Nós tenhamos um final de semana maravilhoso, Senhor, que o Senhor continue visitando, guardando cada um de nós, Senhor, nos protegendo sobre o seu manto sagrado, Pai, nos revestindo, Pai, com a sua armadura celestial, Pai, protegendo a nossa mente, nosso coração, Pai, o nosso caminhar, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor proteja a vida do Theo, Senhor, esse garotinho, Senhor, que o Senhor restabeleça a saúde dele, Senhor. Que o Senhor restabeleça a saúde da minha irmã, Senhor. Que o Senhor restabeleça a saúde de tantas outras pessoas, Pai. Proteja, Pai, a minha mãe, Senhor. Proteja meu pai, proteja cada um, Senhor. Cada um dos nossos familiares, Senhor. E que, além disso, Senhor, que mais importante de tudo, Pai, que eles alcancem a salvação, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, entre no coração deles, Pai. E eles aceitam, Pai, e creem que o Senhor tem o poder, Pai, que o Senhor é o todo glorioso, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Continue conosco, Pai, durante esse final de semana, Senhor, nos protegendo, nos abençoando, Senhor, cuidando de cada um de nós, Senhor. Obrigado pelo seu zelo, Senhor. Continue conosco, Senhor, que nós possamos sentir o seu carinho, o seu afeto, Pai, a todo momento. Obrigado. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.